This is HW Studio, building value across borders. Olá, meus amigos do HW Studio, estamos aqui em mais uma edição 2020. Nossa, vamos aí, mais uma. How long time? Não tanto long time, né? Porque a gente... Se vê todo dia. Isso. Já cansei de te ver, Léo. Né? Mas os nossos amigos... Meu companheiro de viagens para o Oriente, não é? Oriente Médico, não Alemanha é? Acidentada. Oriente Médico, vamos falar disso, de Oriente Médico. Ô, Léo, eu estava vindo aqui no estúdio, aqui, tropecei, caí, bati o cotovelo. Uma dor de cotovelo. E tem notícias aqui de que existe uma crise de dor de cotovelo na humanidade, né? Cara, eu posso dizer o seguinte, dor de cotovelo, eu sou vacinado com essa história. Você não tem, não? Eu não, eu acho que as pessoas têm que prosperar. Eu acho que todo mundo que puder prosperar e sem precisar ficar vislumbrando o sucesso alheio, acho que o pessoal tem que focar muito no seu gramado em vez de ficar olhando para a grama do vizinho. Eu gostaria de descobrir, Leonardo Freitas, qual é a vacina da dor do cotovelo. Acho que fica mais difícil do que achar a vacina do coronavírus. Olha, a vacina para dor de cotovelo sinceramente, mind your own fucking business. Eu vou tomar um remedinho ali pra sarar essa minha dor de cotovelo, viu? Tá tudo bem, mas não, tá tudo tranquilo, nada que um Tilenol resolva, né? Certo, ainda bem que não vira crônica, né? Não. Tem pessoas que têm a dor crônica. Não. Deixa essa porra pra lá. Pessoa que tem dor de cotovelo não tem alma, cara, sinceramente. Leonardo Freitas, o povo quer saber. O povo quer saber o que aconteceu contigo na sua volta de Dubai aqui nos Estados Unidos. Me dê com exclusividade. Exclusivo. Fernando, muito simples. A gente estava lá em Dubai, estava se divertindo bastante. Foi a volta das minhas férias. Eu tinha estado nas Ilhas Maldivas há um tempo, acho que foi uma semana antes, né? E eu estava em Dubai fazendo aquele especial que a gente fez do Oriente Médio e já não estava me sentindo muito bem. Eu tive que fazer um cateterismo local, uma coisa cardíaca que eu já estava até programado em fazer, mas acabei fazendo e tal, e me deram uma injeção que veio acelerar a questão do meu batimento cardíaco. Eu achei que não ficou legal. E você já controlava isso? Você já sabia? Já controlava, Então... E por que não parou, Léo? Não parou um momento para cuidar disso? Trabalho, né? Trabalho. O trabalho realmente esse é o Fica a dica, né? Fica a dica, né? Então não pode ficar também só... Aí muito bem, aí teve aquela decisão a gente voltar. Eu ia prosseguir para a China, a gente estava programado de ir para a China. Aí eu falei, não, vou voltar para os Estados Unidos e tal. E ao chegar em Orlando eu passei mal de novo. E aí fui pro hospital novamente. Aí foi feita a questão da fibrilação cardíaca que foi decidido que estava realmente errado. Caramba! Aí resolveu-se isso, ficou tudo beleza, era só uma questão de ritmo, né, cardíaco, e ficou tudo beleza, o coração tá 0 bala. Só que os medicamentos que foram usados, tanto no cateterismo quanto na questão da fibrilação cardíaca, arterial, na verdade, arterial fibrillation, né, que vieram a afinar bastante o meu sangue, e isso causou com que uma coisa que eu não sabia, que é que eu tinha um problema de vesícula, que eu nunca senti nada na vesícula. Aliás, eu sempre me apelidaram de avestruz, que eu comia tudo, né? Uhum. E aí... Você não acredita que a vesícula tenha relacionamento com essa descompensação arterial? Não tinha correlação nenhuma. Foi o medicamento, e aí o medicamento foi que era para afinar o sangue, né? E isso causou que acelerou a supuração
da vesícula. E aí essa questão da vesícula a vesícula veio a explodir. Isso é perigoso, isso é perigosíssimo. Super perigoso. É fatal, dependendo se você não tiver um atendimento imediato disso aí, é fatal. E aí você estava em casa, era um sábado para domingo aqui em Miami, e aí tava muita dor. E eu cheguei no hospital e a pessoa falou, a médica lá falou, olha, você literalmente tá morrendo. Então vamos ser prático aqui, assina aqui e vambora para poder te salvar. Eu falei, tá bom, então vamos nessa. E eu acho engraçado que, assim, essas coisas acontecem de uma hora para outra, você não tá esperando. Tinha ligado para algumas pessoas para avisar, tô indo pro hospital, não tinha encontrado ninguém. E aí eu falei, tá bom, tô indo pro hospital sozinho, ninguém atendeu o telefone. E aí eu falei, tá bom, então eu vou nessa sozinho, assinei lá tudo e vambora. E a médica chegou e falou pra mim assim, olha, você tem poucas horas de vida, não sei se eu vou conseguir te salvar, você quer fazer um vídeo pra alguém? Aí eu fiz um vídeo pra minha filha, fiz um vídeo pra minha mãe. Você tá brincando, Leonardo Freitas? Não, aí é aquela história, né? Você vai falando assim, tá bom, então falei, tá bom, tô com a minha vida completa aqui, tá tudo certinho, vambora. Então, tá completa não, gente? Que é isso? Deixei quieto. Quando acordei tinha um monte de gente. Você é uma pessoa muito querida, né? Infelizmente, através de um momento bastante difícil, né? Mas eu creio que muitas pessoas te procuraram, né? Sim, depositaram mensagens, enfim. Teve gente até que proclamou que eu já estava morto. Teve gente que ligou pro escritório falando... Quando é que é o enterro? Onde é que a gente manda flores? Brincadeira. Mas tudo bem. Que morbidade do ser humano. Uma coisa dessa. Normal. Eu acho que assim, serve como lição, cuide da saúde, cuide do seu corpo e também da sua alma, né, do seu espírito. Mas cuide bem da sua saúde, porque uma hora, fatalmente, você vai precisar dela e se ela não estiver em dia, vai dar problema. Pode ser fatal. Mas assim, pra mim foi uma experiência que eu achei muito inovadora, pode ser sincero. Mais uma experiência, né, Léo? Mais uma. Mas tá ótimo, tá tudo bem, consegui. Acho só um pouco de sacanagem o pessoal da oposição falar que eu fiz bariátrica, porque é muita sacanagem. Porque, inclusive, no início do ano eu falei, não vou fazer uma bariátrica. Até porque você postou no Instagram uma foto, né? Isso, você teve coragem de fazer uma foto e mostrou justamente o corte. Quer dizer, eu nunca vi bariátrica do lado tão lateral do corpo humano. Né? Pode falar, foda-se, eu não fiz não. Mas se eu tivesse feito, eu falaria na boa. Não. Deixa pra lá, deixa. E uma coisa que realmente eu notei é que o ser humano, principalmente que deposita muito a confiança de um trabalho, seja o trabalho que for, que a pessoa está fazendo, no dono da empresa e não nos funcionários, também eu vi que as pessoas assim, poxa, mas se o Léo não está aí como é que fica esse negócio da empresa? E aí como é que rola? Eu achei que foi um negócio muito interessante, porque algumas pessoas ficaram bem balançadas com isso. Eu falei, gente, tem mais de 150 funcionários na empresa, não é uma coisa incomum o executivo faltar em algum momento. Isso acho que é normal. Isso acontece muito, por exemplo, a gente vê, né? As pessoas falam do Brasil. Bill Gates saiu da Microsoft e hoje em dia nem ocupa cargo executivo, é só o chairman. É igual o governo brasileiro, né? Você tem toda uma estrutura por trás e as pessoas ficam sempre depositando um negativismo, falando, não, o Brasil vai quebrar. O Brasil não vai quebrar, né? Estados Unidos não quebra, porque tem todo um sistema administrativo por trás disso aí que dá suporte a isso. É a mesma coisa das grandes empresas, como a Rema, por exemplo. Ia ficar falando, a empresa vai quebrar, não sei o que, esses fofoquete. É assim, é normal. Todo ano... É isso que eu ia te perguntar, né? Isso deu margem para muita fake news, muita fofoca no mercado. A gente recebeu diversas perguntas aqui, perguntando se você estava em Londres, se você estava em Singapura, se você fugiu. Você fugiu, Leonardo Freitas? Eu vi você fugir. Eu fugi da gente chata e fiquei no meu apartamento quietinho. Depois que saí do hospital, fiquei no meu apartamento olhando o visual maravilhoso que tem Até aqui porque de Miami. Tem que ter uma UTI aérea para levar você para cima e para baixo, né? Fernando, na boa, pra essa galera chata, eu mando logo um não fode, porque eu não tô afim de ficar. Porque, sabe, sinceramente, gente, é muita falta do que fazer.
Que é o que acontece muito com as grandes empresas, né? Os grandes setores, né? A gente vê setores da economia que são altamente competitivos, né? Então eles aproveitam de uma oportunidade para justamente, né, sacrificar o seu oponente, vamos assim dizer, o seu concorrente, né? Mas assim, olha só, concorrência sempre vai ter em tudo quanto é tipo de negócio, seja qual ele for. Eu, graças a Deus, consigo manter aí há 26 anos um grande sucesso de todas as empresas da Raymond Woodward. Como toda empresa que tem vários tentáculos, algumas coisas realmente você não está vendo que não está dando certo, você desfaz. Outras coisas novas que aparecem, você começa a investir mais naquilo. E outras situações muito mais interessantes aparecem também. E pessoas em funcionários que não estão performando são retirados, e funcionários novos que têm a oportunidade de performar melhor são trazidos. Isso é uma coisa normal. Eu aprendi com meu avô de fazer isso sempre depois do Natal. Então, algumas coisas culminaram, porque foi tudo ao mesmo tempo, e as pessoas tiveram um pouco de sei lá, ficaram literalmente um pouco perdidos assim, mas como eu sou uma empresa privada, não tem que dar muita satisfação do que acontece aqui. Talvez a falta de experiência do profissional, às vezes essa insegurança toda, e acaba se precipitando numa tomada de atitude, né? Infelizmente. Tem pessoas assim que não têm maturidade profissional e nem pessoal para lidar com algumas coisas, como por exemplo ser demitido. Sim. Entendeu? Essas questões também de fake news são coisas normais que acontecem principalmente quando você tem pessoas mal intencionadas de te fazer algum mal. Agora imagina, se o Jeff Bezos, por exemplo, fosse ficar preocupado com fake news a respeito das coisas da Amazon há 10, 15 anos atrás. Léo, mas a gente está falando de uma cultura, né, de administração, de gestão, diferente dos Estados Unidos e Brasil, por exemplo. Isso que a gente está conversando aqui é absolutamente sério, é importante que você que está acompanhando aí a gente, isso é crime. Então, assim, isso tem que ser denunciado, até para que sirva de exemplo que isso não aconteça. Infelizmente, a comunidade brasileira tem dado um péssimo exemplo nos Estados Unidos, né? O que acontece assim, quando acontece a questão de você estar divulgando informações que são completamente falsas e com o intuito de ferir e denegrir a imagem de uma pessoa, de uma empresa, isso chama-se um crime, o crime dos fake news, tá? Então é difamação, calúnia, e é um crime nos Estados Unidos, e é um crime que está sendo investigado agora contra as pessoas que deflagraram. Alguns ex-funcionários que abriram concorrência e, infelizmente, vão ser presos. Vazamento de informação e por aí vai. Então, eu tenho só pena da família dessas pessoas. Sim. O jurídico, então, está tomando providências contra isso? Tomou providências para isso e, efetivamente, agora está aí com um promotor do estado da Flórida envolvido no caso. E com um promotor federal envolvido no caso para poder, obviamente, as autoridades federais, porque algumas coisas foram feitas sobre a internet, então entra no crime cibernético, né? Então que já é de âmbito federal. E aí, tudo bem, aí cada um encontra. Assim, tem um negócio nos Estados Unidos que é muito bom, né? Que tem um dito muito popular, assim: one day you're gonna meet your maker. Então, exatamente, um dia você vai encontrar o seu criador. Então, é exatamente o que vai acontecer. O que é diferente, é importante a gente fazer uma diferenciação das empresas que fazem propagandas aqui nos Estados Unidos e uma fala da outra, né? Isso é permitido. No Brasil já não pode. Mas quando chega nesse nível de disseminação de mentira, isso sim é um crime e tem que ser punido. Uma coisa é você falar assim, eu dar um exemplo que acontece muito, o Pepsi Cola e Coca-Cola. Né? Pepsi Cola falar que o gosto dela é melhor do que o Coca-Cola falar que o gosto dela é melhor que a Pepsi Cola e vice-versa. Ou que você tem um prazer maior tomando uma Pepsi Cola que uma Coca-Cola. Isso é permitido. E usar o comparativo, que um usa um tipo de garrafa, outro usa um tipo de lata, e etc. Esse tipo de comparação ela é permitida nas leis de propaganda nos Estados Unidos. O que não é permitido nos Estados Unidos é você chegar e falar assim: a Coca-Cola tem veneno. Se você não tem prova que a Coca-Cola tem veneno, ou se a Pepsi Cola fazer a divulgação disso, isso aí é o crime. Aí acontece o crime, que é o crime de você fazer uma difamação, uma calúnia contra uma pessoa.
E aí é que está entrando. A pessoa chegou e divulgou uma opção de coisas por áudios de WhatsApp, e usou terceiros para fazer e já encontramos, já linkamos. E aí é com as autoridades agora, deixa eles fazerem uma investigação ativa e inclusive falaram que eu estava sendo investigado, que na verdade eu nunca fui investigado. Tem documentos que provam isso, evidentemente. Não tem nada disso. Então, assim, é uma coisa que, sei lá, é coisa inerente da pessoa pobre de espírito, independente de ser brasileiro ou não, a pessoa pobre de espírito que realmente tem intenção. Jogo baixo. Mas tudo bem, cada um tem um destino. Eu, graças a Deus, moro nos Estados Unidos há quase 40 anos. Sou um cidadão condecorado, sou uma pessoa que tem bastante... eu tenho um histórico ilibado, não tenho preocupação nenhuma com relação a isso. Então eu sei tranquilo onde eu ando. Agora, tem gente que apela. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, né? Eu tenho pessoas que são concorrentes diretos, que têm escritórios do outro lado da rua e aqui perto, e são pessoas que almoçam comigo, conversam, encontra comigo na praia, no shopping, eu brinco com os filhos dele, e são pessoas que têm concorrência direta. Então, assim, para mim... Isso é muito comum, né? E é salutar isso. E pessoas educadíssimas, que eu tenho o maior respeito e deferência, e falo, isso é totalmente salutar, normal, são pessoas do mesmo ramo de negócio que estão sempre... Agora, você chegar e querer fazer uma coisa para poder simplesmente prejudicar. E aí começa... O grande problema é o seguinte: quando você começa a fazer alguma coisa que acaba infringindo não só as leis federais e estaduais, mas você também infringir a privacidade, a intimidade da família da pessoa e os pais da pessoa e tal, com determinados tipos de informações e fake news, etc., inclusive ameaças a essas pessoas, você não pode ficar ileso. Exato. E aí é que eu falo, eu vou bater, vai sair sangue. Exato. E cada um que corre que nem barata, porque é muito engraçado, quando você bate, o carro que nem barata, assim, muito engraçado. O nosso diretor Luiz Inácio está pedindo pra gente interromper aqui logo, porque o nosso tempo já está esgotado, mas eu queria aproveitar a oportunidade de tirar alguns minutos para explicar para o cliente, para quem está assistindo aqui o HW Studio, das mudanças que vem adiante na Raymond Woodward. Que primeiro é a divisão de serviços. Na verdade é o seguinte, essa divisão... Como que isso funciona, Léo? Há um ano atrás a gente já estava programando a divisão de serviços, e que a primeira fase dessa mudança é que a gente tem um setor que lida só com tudo que é questões de mobilidade global fora dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, como a prática, o exercício de serviços de imigração, por exemplo, são de uso exclusivo e exercício exclusivo de um law firm, a gente deixou totalmente concentrado esse serviço com o law firm. Okay. Só que existe um acordo de contratações entre os dois lados da empresa, para justamente não ter que uma coisa complementa a outra, né? A experiência, o suporte e tudo, porque o law firm é um negócio pequeno e a mobilidade global é uma coisa muito grande, né? Tanto é que a gente tem aí o nosso escritório em Dubai, Brasil, Londres, e Estados Unidos também, para fora. Então, assim, são coisas que já estavam inerentes. A questão do tax e de tax compliance, para Estados Unidos também a gente deixou uma coisa separada para um CPA fazer. Então, assim, porque a gente pode fazer adequação tributária e tudo, mas é uma coisa para um CPA fazer. E é uma que linha, é endossado pela Raymond. É endossado... são pessoas que fazem, algumas são pessoas que já faziam dentro da Raymond e estão agora com suas empresas fora, mas tem outras empresas que fazem também, que tem coisas ligadas a Portugal, pessoas que têm nacionalidade portuguesa têm investimento em Portugal, tem pessoas que têm investimentos triangulares, tem questões de taxação triangular. Então tudo isso a gente começa a ajudar as pessoas de uma forma um pouco... se tem um nexo com os Estados Unidos, tem que ter um CPA envolvido para a gente poder evitar. E a terceira parte disso tudo foi realmente
que preocupou todo mundo quando houve o anúncio que o Miguel saiu da Rainmotor. Na verdade, uma explicação muito clara com relação a isso, para ajudar as pessoas a entenderem, o Miguel, Dr. Miguel Rich, ele é um advogado de imigração, ele foi meu sócio, trabalhou aqui e vem ainda fazer o expediente dele para manutenção dos casos dele toda semana na Rainmotor, para justamente poder ajudar os casos que foram contratados com ele para ele poder sair. Que até é uma orientação do bar, né? Que é uma orientação do bar para ele, né? Para ele continuar fazendo isso. Então, para que ele possa fazer a transição de saída. E toda a transição de saída de um sócio, ele demora geralmente um período entre 6 meses e 1 ano. Então, a gente já estava programado isso há 6 meses atrás, que já vinha programado isso. Porque o que ele decidiu? Né? Vocês trabalham com 3.000 e poucos casos por ano aí. Então, para mim, é muito mais interessante uma coisa mais low-key, porque ele é surfista, ele gosta de uma vida mais calma, ele... até tem pergunta aqui, vocês brigaram, você e o Miguel? Não, de forma alguma. Ele, meu brother, meu amigo, não tem briga nem nada, isso tudo é intriga da oposição. Ele continua fazendo churrasquinho, lá, aquele churrasquinho de gato que ele faz, aquele gaúcho falsificado? Não, eu nunca vi gaúcho comer sushi, mas tudo bem. Mas, não. Brincadeira da parte. Nada disso. Isso aí, o pessoal gosta de falar besteira, não. Ele estava aqui hoje, vem aí, terça e quinta, jogar a conversa fora, ajudar aí a fazer as coisas. Não tem nada demais, não. É verdade, é uma pessoa muito querida. Miguel é uma pessoa muito querida. Isso aí. E não existe só o Miguel na questão do law firm, da Rainmotor Law Firm, né, em DC. Não tem só... não tinha só o Miguel, né? Tinha 10 outros advogados, a gente está contratando mais, então assim, eu continuo sendo o administrador do law firm, e o Dr. Robert Weber é hoje o sócio-chefe do escritório. E logo vai ter mais um advogado aí, né? Chegando na parada, né? Tem uns, quem sabe esse ano, na verdade, aí, umas 2 surpresas uma aí. Uma grande contratação. Vamos dar com exclusividade. Isso aí, deixa quieto. Bom, Léo, a gente tem que encerrar aqui. Tem muita pergunta referente a esse tema. Eu creio que muitas coisas já foram respondidas aqui. Tem questões também de investimento. Eu creio que no próximo HW Studio a gente pode falar um pouquinho sobre investimento, sobre aberturas de empresas, enfim, muitas outras coisas aqui. Até receita de bolo estão pedindo aqui pra gente fazer. Olha, receita de bolo de brigadeiro da minha mãe é uma coisa de louco, mas eu não vou falar aqui não, porque senão a véia me mata. Vou te falar, né? Ô, Leonardo, deixa eu te avisar. Mas eu não posso comer mais doce, eu não posso comer mais nada. Eu tenho que te avisar um negócio importante aqui. A dor de cotovelo já passou. Depois dessa conversa aqui, já sarou, viu? Então, me inclua fora dessa. Léo, muito obrigado. Obrigado, Fernando. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Bye. Thanks for listening. This is HW Studio, building value across borders.